Você está pensando em operar sua mama? Esse vídeo é para você. Sou o Dr. Walter Luquezzi, cirurgião plástico especialista em cirurgia moderna das mamas e contorno corporal, e hoje nós vamos falar sobre o que pode ser feito numa mamoplastia, quais são as opções que a gente tem para melhorar uma mama. Quais são as principais queixas que eu recebo em consultório? Primeira delas: doutor, não tenho volume na mama, minha mama é pequena. Para esse tipo de queixa nós vamos ter a mamoplastia de aumento, ou seja, a prótese R 24 horas, você vai sair com movimentação de braço normalmente, dirige no dia seguinte. Nós vamos falar mais sobre ela aqui no nosso canal. Segunda queixa, e acho que é a mais frequente: doutor, minha mama caiu, eu queria levantar. Nesse caso, a gente pode levantar com silicone ou sem silicone. Isso vai depender de dois fatores muito importantes. O primeiro é a vontade da paciente, o que ela acha bonito, e o segundo é a quantidade de tecido mamário que ela tem. Se a gente tiver tecido mamário suficiente para levantar essa mama e ela quiser uma mama um pouco mais natural, podemos fazer a mamoplastia sem prótese. Se ela não tiver tecido mamário ou quiser um colo mais marcado, uma mama mais redonda, um colo mais alto, nós usamos a prótese associada à mastopexia. E o terceiro padrão, que é aquela paciente que vem sofrendo na hora de colocar o top, na hora de fazer uma atividade física, na hora de escolher uma roupa, que é aquela paciente que tem uma mama muito grande, que aí nesse caso é a redução de mama. Quais as características que eu avalio junto com a paciente para traçar um plano cirúrgico para uma mamoplastia? Vou contar para vocês a principal delas. É qual o formato que a paciente acha bonito. O que é uma mama natural e o que é uma mama com colo marcado, o que é uma mama mais artificial. Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Para definir o que a paciente acha bonito, o que ela acha natural, o que ela acha artificial, porque muitas vezes as pacientes falam: eu não quero uma mama artificial, e ela está se referindo ao volume artificial, ao excesso de volume, não ao formato mais redondinho. A gente tem uma ferramenta que é extremamente importante, que é um simulador 3D. Ela serve para melhorar o nosso diálogo, para eu poder entender o que você está falando e você poder entender o que eu estou falando de uma maneira mais simples, de uma maneira mais visual. Então eu vou escolher uma mama que já tem aqui no simulador e nós vamos falar sobre ela. Então, para usar essa ferramenta, na hora do exame físico, nós vamos fazer 3 fotinhos, pegar 3 medidas e vamos passar as suas medidas para o computador, para que você possa se ver, para que você consiga ver as diferenças e para que a gente consiga se comunicar de maneira efetiva. Então, uma ferramenta que eu uso aqui no consultório é o simulador 3D. Ele serve para melhorar a nossa comunicação, para eu poder entender o que você acha bonito, entender aquilo que você quer para traçar um plano cirúrgico. Hoje eu vou usar ele para explicar os exemplos que eu dei para você. Então nós vamos pegar aqui uma paciente do próprio simulador, que vem com a ferramenta, uma paciente imaginária. O primeiro padrão seria esse aqui, a paciente que não tem mama, e a gente vai dar volume para ela, ou seja, lá, vamos colocar uma prótese no estilo R 24 horas, vamos colocar aqui uma prótese de perfil alto, pela base do tórax dela. A gente poderia colocar uma prótese aqui de uns 265 ml e teríamos mais volume. Esse seria o exemplo do primeiro caso, paciente que não tem mama, vai colocar volume, nós temos esse resultado. Eu acho muito importante a gente utilizar dessa ferramenta, desse simulador 3D, para nivelar as expectativas, ou seja, para ver até onde eu consigo ir com o tipo de corpo que você tem, até onde a gente consegue chegar, se isso atende aquilo que você quer. Então agora nós vamos falar sobre o segundo caso de pacientes, que é o mais frequente. Amamentei, minha mama caiu. Nesse tipo de caso é importante que a gente defina o que a paciente tem como objetivo de colo. Ou seja, nessa figura que eu estou mostrando para vocês, essa paciente vai ter que fazer uma mastopexia, ou seja, reposicionar o tecido mamário e retirar o excesso de pele. Isso vai poder ser feito
com a colocação de prótese ou não. Nesse caso aqui, nós fizemos primeiramente sem a colocação da prótese, e aí ela vai avaliar, vai falar: doutor, tá muito pequena, doutor, eu gostaria de ter mais colo. Se esse for o desejo dela, nós vamos associar a colocação de um implante com dupla alça muscular, sutiã interno, todas as técnicas mais modernas aí para estabilização desse implante para a duração da cirurgia. E aí nós vamos conseguir levantar um pouco esse colo e deixar essa mama um pouquinho mais redondinha. Então esse seria um resultado esperado com a colocação do implante em relação a colo e em relação a volume, tá? Não quer dizer que vai ficar 100% igual, mas dá para melhorar a comunicação, dá para ver a diferença entre colocar a prótese e não colocar a prótese. E agora nós vamos falar sobre o nosso terceiro caso, que é uma mama grande, aquela mulher que tem dor nas costas, dificuldade para fazer atividade física, para encontrar roupa. Então nós vamos fazer a redução. Também vai gerar uma cicatriz que a gente sempre tenta fazer o menor possível. Vou escurecer um pouquinho a cicatriz para que vocês consigam ver melhor o resultado. E esse aqui é a simulação para redução de mamas grandes. Cirurgia de mama. 3 principais queixas: não tenho volume, minha mama caiu, minha mama é muito grande. Primeiro caso, a gente tem a opção de colocar a prótese R24 horas, aumento de volume. Segundo caso, a gente pode levantar com prótese ou sem prótese. A gente usa o simulador para definir o seu plano cirúrgico personalizado aqui na clínica. E o terceiro caso, mama muito grande, a gente vai levantar e diminuir. Se vocês gostaram, deixa o like. Se quiser saber mais sobre cirurgia plástica, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua atenção.